Bem-vindos novamente ao projetinho da planilha de gestão escolar com VBA, ajudado pelo nosso tio ChatGPT. Muito bem, vamos começar pelo começo. A gente precisa, a primeira coisa é cadastrar, vamos fazer o mais simples de todos, cadastrar os dados da escola, né? Antes mesmo até do aluno tem que cadastrar os próprios dados, porque se no dia de amanhã a gente quer emitir um relatório que tenha o nome da escola, endereço, telefone, etc, 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 a gente precisa ter os dados da escola, naturalmente, né? Então, só que os dados numa gestão escolar a gente pode dividir em dois tipos. Vamos dividir eles em dados fixos e vamos criar outros do tipo dados anuais. Quer dizer o quê? Que tem dados que mudam todo ano. Então, por exemplo, uma turma, uma lista de chamada, todo ano é diferente. Até mesmo as turmas, uma escola pode criar novas turmas de um ano para o outro, né? Já os alunos, apesar de terem novos alunos todo ano, é uma informação que você quer carregar de um ano para o outro, né? Então, você gostaria que os mesmos alunos que você cadastrou em 2025 estejam em 2026. Pode ser que eles sejam alunos ativos ou ex-alunos, tá? Mas é uma informação fixa. A mesma coisa dados da escola, tá? Então, vamos criar aqui uma planilhinha para armazenar os dados da escola. No nosso caso, a gente tem que definir se nós vamos querer dar suporte a mais de uma unidade ou somente uma unidade, tá? Porque, de repente, tem escolas que são divididas em duas unidades se ela quer gerar um relatório com o endereço da unidade infantil, tem escola que separa o berçário, enfim. Eu acho que seria legal ter mais de uma unidade, né? Então, vamos começar por aí. Vamos explicar para ele que a gente poderia ter colocado isso na nossa configuração do ChatGPT. Depois eu altero isso. Então, vamos colocar aqui. Criar um código. Não. Vamos organizar os dados. Aqui pode colocar em velocidade 2 ou 3 que demora, tá? Vamos organizar os dados em dois tipos. Dados anuais e dados fixos. Vamos iniciar com o cadastro da escola, sendo que gostaria que tenha a possibilidade de ter mais de uma unidade, certo? Os dados da escola vamos considerar como fixos, isto é, não mudam de ano a ano. Então, o que nós queremos, na realidade, é que o nosso código VBA perceba quais são pensando em atualizações, né? Assim que inicia o VBA, assim que abre uma macro, ele pode rodar uma rotina que verifica se existem determinadas planilhas, se não existem, ele cria, tá? Então, vamos criar uma planilha chamada dados fixos. Vamos criar uma macro que simplesmente cria uma planilha chamada dados fixos, ok? Então, criar uma macro. Vamos explicar isso aqui para ele. Vamos colocar no evento de iniciar do Excel para sempre verificar a estrutura de dados criada. Então, inicialmente, verificar se existe uma planilha chamada
um arquivo, na realidade, né? Um arquivo de Excel no mesmo diretório da planilha do código, no mesmo diretório ele vai entender, não precisa explicar tanto. Esse é um arquivo no mesmo diretório chamada dados.xls com x no final. E se não existir, criar uma, colocando a primeira planilha como sendo a primeira planilha chamada escola, só escola, certo? Então tudo que estiver em dados vão ser dados fixos e a primeira planilha vai ser escola, onde vamos armazenar os dados de cada unidade, certo? Então já vamos pedir para ele criar as colunas com os nomes que a gente quer. Então, um pouquinho só de banco de dados para quem não conhece. Você organiza a informação em tabelas, e aqui no nosso Excel as tabelas vão ser as planilhas, sim? E para cada linha a gente chama de registros, tá? Então, no título da planilha vão ser o nome dos campos de uma tabela, que é, por exemplo, o nome da escola, telefone, endereço, etc. E a cada linha a gente teria o registro de cada unidade, né? Então, unidade 1, unidade 2, infantil, enfim, o nome que a pessoa quiser dar. E depois, quando a gente quiser colocar, por exemplo, um cadastro de alunos, a gente não vai colocar na mesma planilha, né? Porque as colunas são totalmente diferentes. Então, a gente, naquele mesmo arquivo de dados, a gente cria uma outra planilha com as colunas próprias para aquela entidade aluno, tá? Se a gente for criar uma entidade chamada aluno, provavelmente sim, né? Então, onde vamos armazenar os dados de cada unidade. Então, iniciar essa planilha com os dados cadastrais de uma unidade. Incluir no início o ID da unidade para poder utilizar futuramente. Então, muitas vezes, quando você cria planilhas, quando você cria tabelas, desculpa, é importante que você tenha um número, um ID, que identifique aquele registro, porque depois você vai utilizar esse ID em outros lugares. A gente chama isso de chave estrangeira. Então, por exemplo, no dia de amanhã a gente vai ter um cadastro de turmas. Nesse cadastro de turmas, você vai dizer que a turma do berçário pertence à unidade ID unidade 1 e a turma do pré pertence à ID unidade 2. Isso internamente, né? O usuário não vai perceber isso. Mas internamente a gente precisa amarrar essas coisas, tá? Pode utilizar futuramente. Ok. Olha, pessoal, eu acho que eu vou dar pausa. Enquanto ele ficar gerando código, eu vou dar pausa para não ficar demorando tanto assim para vocês, tá? Muito bem, então ele gerou aqui. Vamos ver o que ele fez. Aqui o ChatGPT tem esse esqueminha novo de colocar o código do lado e mostrar aqui o código gerado e aqui uma descrição. Muito bem, vamos lá. Aqui está o código EVA para ser inserido. Muito bem. Evento. Ele já me disse em que evento que eu tenho que colocar. Legal. Chamado automaticamente ao abrir a planilha. Verifica se a estrutura de dados está correta. Perfeito. Por que a gente precisa revisar tudo isso daqui e não simplesmente copiar e colar? Porque ele erra. Ele erra. O ChatGPT às vezes erra e você precisa saber o que você está fazendo. A vantagem é que, poxa, não precisa digitar tudo isso daqui. Eu vou copiar e colar e corrigir ou alterar as coisas que eu quiser, né? Verifica se arquivo dado XLS existe. Legal, vamos ver onde está isso. Então,
tem uma função aqui, verificar, criar estrutura de dados. Define o caminho do arquivo. Olha que legal a anotação camel que a gente definiu. Ó, tá vendo o caminho do arquivo? Dados, verifica se existe. Então, aqui, pronto. Aqui já aprendemos uma coisa. Como verificar se existe um arquivo? A gente faz dir o nome do arquivo, incluindo o caminho. Ok? Caso não exista, cria um novo arquivo. Então, aqui está dizendo que se não existe, caso não exista, cria a planilha escola. Então, ele cria um workbook. Um workbook é um arquivo. Aí, quando ele cria um workbook, isso vai depender do Excel do usuário, provavelmente. Ele cria um certo número de planilhas, né? Uma planilha, duas, três, etc. No mínimo sempre uma. Então, aqui ele está dizendo ó, que a planilha 1 vai ter o nome escola, que foi o que nós pedimos para ele. Definir o cabeçalho da planilha. Está definindo aqui nome, endereço, telefone, e-mail responsável, show de bola. Adiciona uma unidade inicial. Isso daqui a gente não precisa. Na verdade, a gente não quer uma unidade inicial coisa nenhuma. Vamos ver se dá para editar aqui. Legal. Salvo o novo arquivo. Então, agora ele vem aqui, aquele workbook, essa variável aqui, WB. Ele tá aqui, ó, o WB, ele fez. O que eu percebi que ele não fez foi criar um teste. Né? Nós tínhamos pedido para ele que o desenvolvimento tinha que ser com TDD. Né? Aqui ele não está criando o teste. Não foi criado o teste para ser usado no TDD. Né? Vamos copiar isso daqui. E vamos mandar aqui rodar. Vamos ver o que ele fala. Vou dar uma pausinha, tá? Legal, muito bem. Agora olha só a diferença. O que ele fez? Ele criou uma função chamada teste, criar estrutura dados. Então, nós tínhamos aqui uma função verificar, criar estrutura dados. Um sub, na realidade. Depois eu explico a diferença do sub e de função. E aqui ele fez, ó. Eu vou criar, que valida se o arquivo de dados existe, se for, e é criado corretamente, tá? Então, aqui ele verifica. Se ele existir, exclui. Então, aqui aprendemos mais uma coisa, como que a gente exclui um arquivo. Kill. Kill em inglês é matar. Chama a função para recriar o arquivo. Então, ele vai chamar essa função aqui. E agora verifica se ele criou o arquivo. Repara que assim, é uma verificação mais simples. Né? Ele não está verificando se criou o arquivo de forma correta. O ideal seria que ele verificasse que foi criado o arquivo com as colunas que a gente quer que ele crie, né? Porque as colunas são muito importantes. Se no dia de amanhã a gente colocar novas colunas, a gente precisa ter certeza que essas colunas estão sendo criadas sempre corretamente, né? Então, vou dizer aqui, olha, faltou no teste verificar se as colunas foram criadas corretamente. E provavelmente o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o código para abrir a planilha e verificar se as colunas batem com aquilo que a gente tinha definido que tinha que bater. Então você vai me falar assim, poxa, Marco, mas que trabalho, né? Você vai fazer tudo isso toda vez, né? Sim, a gente vai fazer isso toda vez. Por quê? Porque a ideia do TDD é exatamente essa. Você define o teste e depois você cria a função. O ideal, né? Na realidade, aqui o ChatGPT acabou fazendo ao contrário. Né? Ele fez a função e depois fez o teste. O ideal seria que primeiro a gente criasse esse teste aqui, ele vai dar errado, e aí a gente faz. Talvez o problema foi a forma como a gente pediu, né? Apesar de nós termos definido que ele tinha que fazer sempre um teste, talvez na próxima eu vou falar para ele, olha, faz um teste para isso daqui, depois a gente cria a função. Vamos ver se vai dar certo. Bom, muito bom. Ele fez.
que ele não faz aqui é gerar o Excel pra gente. A gente vai ter que fazer isso na mão naturalmente. Cadê minha planilhinha? Tá aqui. Vamos criar uma nova planilha. Vamos chamar aqui como... Porque como eu não tenho muita criatividade, eu vou colocar aqui planilha escolar grátis e pronto. Isso aqui não pode ser XLS, né? Tem que ser XLS XM no final, tá? Então, vamos vir aqui. Então, salvar como. Cadê você, danadinho? Salvar como. XLS XM. Ok. Por que esse M aqui? É para habilitar macros, tá bom? Aqui vamos colocar principal. Como que eu faço para ir para o ambiente de macro? Alt F11. Alt F11. Nós já tínhamos instalado o Rubber Duck, então ele abriu aqui o Rubber Duck, legal. Primeira vez que eu estou usando ele, tá bom? Então vamos aprender juntos aqui. Aqui nós temos a nossa planilhinha e aqui os códigos, certo? Se vocês se lembram, vamos voltar aqui para o nosso amiguinho ChatGPT. A gente tem um evento chamado Workbook Open. E isso faz parte, então, aqui da nossa planilha, aqui, ó, desse workbook, tá? Então, vamos clicar aqui 2 vezes e vamos ver se aparece. Aqui não foi, aqui é o worksheet. Deixa eu ver se esse aqui... Ah, não é? Eu cliquei errado. Eu tinha clicado em planilha. Planilha é worksheet, né? Vamos clicar aqui de novo. Planilha. Ó, danado. Tá aqui. Aqui. Planilha. Planilha 1. Aparece em worksheet. Se eu quero workbook é o arquivo. Então é a tal do esta pasta de trabalho aqui. E aí aparece workbook open. Legal. Tem um monte de eventos que a gente pode utilizar, tá vendo? Aqui, por padrão, ele já puxa o open. Open significa na hora que abriu o arquivo de Excel, o que eu vou fazer. E agora, vamos aqui na cara de pau. Copia. E cola. Eu não gosto nem um pouco da forma como está configurado isso daqui, organizado, e até porque não dá nem para ele fazer isso, eu acho, ainda no ChatGPT, né? Organizar em módulos. Talvez sim, e eu não sei como fazer. Então, o que nós temos que fazer? Vamos organizar esse código, tá? Então, vamos organizar o código. Depois vou ter que dar uma estudadinha no Rubber Duck para ver... Ah, Unit Test, olha isso. Text Explorer. Test Model. Vamos ter que aprender a fazer isso daqui, gente. Vamos ter que aprender a fazer isso daqui. Text Explorer. Test Model. Ó, ele criou aqui. Test Model 1. Tá? Test Model significa que tem que ter um módulo para fazer, né? Olha que legal. Muito bem, muito bem. A gente vai ter que aprender a fazer, vamos ter que aprender a mexer. Não vou aprender na frente de vocês, tá? Eu vou dar uma estudada, fazer uns testes e depois eu venho aqui com um resumão de como que a gente vai fazer esses testes no Rubber, tá? Muito legal, muito legal. Vamos voltar aqui. Então, a primeira organização que a gente pode fazer é criar módulos, né? Então, vem aqui, ó, com o botão direito em módulos. Acho que isso daqui não tá, eu vou excluir, tá bom? Cadê você? Remover, tá aqui. Não. Pronto, tava assim, né? Então eu venho aqui, ó, aqui, inserir, clico com o botão direito aqui em objetos, inserir módulo, ok? E vamos pegar aquele código que está aqui e vamos fazer em 2, né? Esse daqui vai ser teste, então vamos chamar esse módulo aqui F2, provavelmente. Exibir código, propriedades aqui, ó. Propriedades, a gente pode mudar o nome do módulo.
Oh, coisinha chata. F4, acho que é. F4, muito bem, lembrei. F4 vem as propriedades daquilo que a gente está selecionando, tá vendo? Então, seleciona aqui módulo e eu coloco o nome do módulo. Eu vou chamar de mod qualquer coisa. Mod testes. Então, aqui temos o teste. Que outra coisa tínhamos lá? Tínhamos a função que verifica criar estruturas, né? Então, essa função aqui é uma função geral, né? Então, vamos criar aqui um outro módulo para ele. Vamos copiar aqui. Mod são funções que a gente vai colocar na parte de estrutura, vamos falar assim, certo? Estrutura de dados, certo? Então, tudo que for criação de estrutura de dados, a gente sempre vai colocar para cá, tá bom? Uma coisa importante dos módulos é utilizar essa opção aqui, Option Explicit. Option Explicit nos obriga a definir as variáveis, tá? Isso é importante porque agora está fácil, tem poucas variáveis, né? Mas depois você vai criar variáveis, pode criar, sem esse Option Explicit aqui, só para entender melhor, isso daqui funciona. E repara que você colocou o nome errado da variável aqui, e você vai ficar se matando para tentar descobrir por que não tem o valor, e é porque o nome da variável está errado. Tá? Então, Option Explicit obriga que você declare todas as variáveis. Vamos ver aqui, modo teste, tá bem aqui. Chuchuzito, mas vocês devem estar ansiosos para rodar essa porcaria, né? Eu também. Cadê? Ok, aqui a gente pode rodar assim, mod testes, ponto. Então eu coloco o nome do módulo, ponto, ele já puxa quais são as funções. E aqui a mesma coisa, mod estrutura de dados, ponto. Eu dou tabzinho, tá? Seleciono tab, ele já vai pro, já autocompleta. Legal, então esse danadinho aqui tem que criar a função. F5 roda, tá? F5 roda, teste passou, colunas criadas corretamente. Olha que legal. Então, se a gente entrar aqui, cadê? Nossa planilha. Vamos ver se ele criou mesmo. Ele criou aqui, ó, dados. Legal. Vamos abrir a planilha de dados. E ele criou na nossa planilha de dados, ó, ID unidade, nome, endereço, telefone, e-mail, responsável. Que legal. Tem uma outra coisinha. A gente não vai querer que ele crie, que ele faça os testes toda vez que abre a planilha. Não faz o menor sentido, certo? Então, esse teste aqui a gente só colocou aqui no Open, beleza? Mas o ideal é que a gente tenha uma outra funçãozinha que é para rodar os testes. Provavelmente isso daqui vai estar no Rubber Duck, né? Então, por enquanto, eu vou comentar isso daqui, depois a gente tira. Comenta isso daqui. E a nossa planilha inicial está feita, tá? Vamos gravar, vamos fechar aqui e a gente pode fazer um teste. Vamos, deseja salvar planilha escolar grátis? Sim. Apesar que aquilo lá eram os dados, né? Vamos fechar isso daqui. Legal. Então, esse danadinho aqui a gente pode excluir. Então, tem aqui planilha escolar grátis XLSM. Muito bem. Uma coisa que a gente pode fazer, e aí começam os testes, né? A gente poderia alterar isso aqui, para isso que serve o teste Development Driven, para você poder alterar a planilha e ter certeza que vai continuar funcionando, tá? Então, no lugar de você ter um monte de planilhas junto com essa daqui, a gente poderia criar uma pastinha chamada dados, e dentro dessa pastinha a gente joga a nossa planilhinha de dados, por exemplo, tá? Mas isso a gente poderia fazer a princípio, se a gente estruturar bem o sistema, a gente pode fazer a qualquer momento. Se eu excluir então aqui os dados, eu mando essa planilha para um cliente novo, ele baixa do nosso site, quando abre, ele tem que criar
a planilhinha de dados. Show de bola. Na próxima vamos explorar como que vamos inserir os dados nessa planilha.